Bom, como que a gente faz na semiotécnica? O exame físico do sistema locomotor ele é gigante, então a gente tentou aqui resumir o exame físico como? Você pode fazer com o paciente de pé, sentado e deitado. E como que a gente faz? Compara bilateralmente, você precisa de boa iluminação, você precisa da área descoberta e da marcha, avaliar já desde a hora que o paciente chega. Na inspeção, você vai olhar aumento de volume, rubor, deformidade, desalinhamento articular, hipotrofia, nódulo, fístula, outros. Esses que a gente falou agora não pode faltar. Na palpação, presença de nodulação, abolamento, deformidade óssea articular, crepitação articular, dor, apressão ao movimento, aumento de volume articular, que pode demonstrar derrame, isso é muito clássico na articulação de joelho, ou temperatura, rubor, mobilidade articular, consistência, formato, localização e outros. Depois, um outro item é a mobilidade articular, que ela vai ser avaliada ativa e passiva, ou seja, você vai avaliar os movimentos, todos os movimentos daquela articulação. E também avaliar se tem crepitação, se tem dor, se tem limitação de movimento, se tem rigidez articular. E depois fazer os testes especiais, que tem um N enorme, e a gente procurou colocar os principais das patologias mais prevalentes dos nossos ambulatórios. E agora os membros inferiores, que faz parte também do esqueleto apendicular. Quadril ou articulação coxo-femoral. A inspeção, aqueles mesmos dados do primeiro slide. Uma coisa importante da gente ver em inspeção, fora esses dados, é a simetria do quadril através da espinha ilíaca antero-superior e espinha ilíaca póstero-inferior. Na palpação, nós não podemos perder a tuberosidade isquiática e o trocânter maior, aqui é a palpação do trocânter maior, porque existe uma síndrome dolorosa do trocânter maior, que através da história do paciente, geralmente isso acomete pessoas idosas, e a palpação do trocânter maior é extremamente dolorosa. Em decúbito dorsal, a gente vai avaliar a espinha ilíaca antero-superior e em decúbito ventral, a espinha ilíaca póstero-superior. E a mobilidade? Flexão do quadril, extensão do quadril, adução, abdução, rotação interna ou rotação medial, rotação externa ou rotação lateral. Aqui causa muita confusão. Então, por favor, quando você falar de quadril, observe a posição do joelho. Então, eu tenho rotação externa em cima e rotação interna embaixo. Aí você vai dizer assim, mas o pé tá para fora. Não, nós não estamos falando do joelho, nós estamos falando do quadril. Então, quando a gente faz o pé está em direção medial, o quadril está em rotação interna. Quando o pé está em direção lateral, o quadril está em rotação interna. Então, cuidado para não confundir com o joelho. Nós estamos falando de quadril. Tem vários testes, mas quais que a gente não pode perder? O teste de Patrick e Faber. F de flexão, B de abdução, RE de rotação externa. A gente avalia o Patrick Faber bilateral para avaliar sacro e ileite. Então, aqui, por exemplo, nós estamos fazendo a flexão, a abdução e a rotação externa do membro inferior direito, mas nós estamos testando o esquerdo. Não podemos confundir. O teste de Thomas, ele é feito em decúbito dorsal. Quando você pede o paciente para fazer uma flexão do quadril com flexão de joelho, vai haver uma retração anterior e lateral da cápsula articular da articulação coxo-femoral. E vai ter uma contratura dos músculos flexores do quadril. Consequentemente, vai haver uma leve flexão do quadril oposto. Teste de Thomas positivo. Outro teste importante para avaliar quadril é o teste de Trendelenburg, que vai avaliar a força de glúteo médio. Você fica sustentando a posição em 1 minuto e você vai observar a queda contralateral quando o glúteo médio estiver enfraquecido. E o joelho? O joelho é uma articulação muito importante também, né? Dentre todas. Aqui à esquerda, a avaliação de uma maneira geral. Durante a inspeção, a gente vai avaliar o joelho. Nessa posição medial, ele é chamado de valgo. Essa posição, ele é chamado de normal. E essa posição arqueada é chamada de joelho varo.
decorar uma coisa dessa? Lógico que não. A gente tem que imaginar que quando o joelho é valgo e quando o joelho é varo, vai haver alteração tanto em pé quanto em quadril, porque as nossas musculaturas, as nossas articulações, elas funcionam em comunicação, elas funcionam em cadeia. Se uma articulação está comprometida, as demais também vão se comprometer. Então eu tenho um joelho valgo que pode dar um problema no meu quadril. Então não vai resolver eu tratar o problema do quadril se eu não solucionar o problema do joelho? Não. Então, dependendo da patologia, você tem que olhar de maneira biomecânica. E aqui você percebe a diferença de um joelho direito em relação ao joelho esquerdo. Se tiver relacionado com a história e pode estar inflamado ou não, ter sinal flogístico, que é essa imagem da direita, a gente pode inferir derrame articular. Para isso, existe um teste que vai confirmar ou não esse derrame articular. Palpação. A palpação que a gente já falou geral no script inicial. E a gente não pode deixar de palpar patela, côndilo medial e lateral, platô tibial, tendão da pata de ganso e cabeça da fíbula. O que é o tendão da pata de ganso? Tendão da pata de ganso é a união do tendão de 3 músculos, o sartório, o grácil e o semitendíneo. E pode estar ligado a essa tendinite, né, da pata de ganso, e existe uma bursa localizada aqui de baixo que também pode estar inflamada. Isso é muito comum em mulheres, por causa de quê? Principalmente associada a joelho valgo. Testes de joelho são infinitos os testes. Nós tentamos selecionar os mais prevalentes. Então, se você tem suspeita de que seja um derrame articular, você faz o sinal da tecla, que depois vocês vão estudar como que ele é feito. Então, vá lá, veja como que ele é feito e o que ele observa. Então, quando você fixa o quadríceps e faz uma palpação em forma de tecla, você percebe a oscilação do fluido debaixo dos seus dedos. Outros testes importantes são testes para ver lesão do ligamento colateral medial. Então, você vai forçar o joelho em varo e o contrário, um ligamento colateral lateral, você vai forçar o joelho em valgo. E aí o paciente vai sentir dor exatamente no local do ligamento. E temos o sinal da gaveta para avaliar a lesão do ligamento cruzado anterior, chama gaveta anterior, e sinal da gaveta posterior para avaliar o cruzado posterior. Então, o que você faz? Você faz você fixa o outro membro sentando, você tem que sentar em cima desse pé direito, só está faltando sentar em cima desse pé direito, a imagem precisa, o examinador precisa estar sentado para poder estabilizar a tíbia, traciona a tíbia anteriormente, sinal da gaveta anterior, traciona a tíbia posteriormente, sinal da gaveta posterior. Uma coisa importante para avaliar menisco é o teste de Murray. E quando você for fazer, o paciente está sentado com os joelhos fletidos, ele está deitado com os joelhos fletidos, desculpa, e você vai estender esses joelhos de maneira lenta. O menisco medial, a dor vai ser na face interna, então o paciente vai estar com rotação externa e a tensão em valgo. No menisco lateral, na face externa, o paciente vai estar em rotação interna com tensão em varo. Então, para a gente entender isso aqui, a gente precisa parar, pensar na anatomia, qual que é o posicionamento do menisco, para que ele serve, para depois entender o teste. Se você quiser entender o teste, sem entender a anatomia e a função de cada segmento, não vai adiantar. E o teste de Apley também avalia comprometimento de menisco e de ligamento cruzado. Então, se você fizer rotação externa, você avalia menisco medial. Se você fizer rotação interna, você avalia menisco lateral. Para quem quiser, entra no site, você coloca exame do locomotor da Universidade Federal do Paraná, tem vários testes lá, e eu vou mandar um roteiro de estudo para vocês, que também tem um vídeo sobre o exame do locomotor. A mobilidade do joelho é inflexão e extensão. E o tornozelo? Tornozelo, a gente vai fazer inspeção de todos os dados, como a gente já disse antes, e observar. Por exemplo, no tornozelo pode ter sinais de trauma, esses dois figuras iniciais mostram isso, e às vezes o paciente tem dor à palpação por causa de uma fratura, por exemplo. Então você tem que palpar todas as estruturas, todas as articulações proximais e distais dos dedos, as metatarsofalangianas e todas as articulações do tornozelo. Mobilidade, eversão e inversão.
dorsiflexão e flexão plantar. E o pé? Olhou o pé pode estar normal, ele tem um bom alinhamento, ele pode estar cavo, ele fica meio supinado, e ele pode estar plano, fica pronado. Então imagina, se eu tenho um pé pronado, eu vou ter alteração de joelho e alteração de quadril. Então, para a gente às vezes tratar um problema biomecânico, a gente precisa tratar 3 articulações ao mesmo tempo. É diferente de uma fratura, é diferente de uma doença sistêmica. Então a gente tem que pensar em conjunto. Se a gente pensar separado, a gente não consegue raciocinar. E tem deformidades no pé causada por doenças sistêmicas, por exemplo, o dedo e martelo. Uma coisa comum que vocês veem é o tal do joanete. O que é o joanete? É o hallux valgo. E o tofo gotoso? O tofo gotoso ele ocorre ou na fase aguda, que é esse que tem a hiperemia e rubor, ou na fase crônica, que é encontrado em pacientes com artrite gotosa. A palpação, como eu disse, tem que palpar todas as estruturas, as articulações dos dedos, metatarso, falangianas e tornozelo. Então o pé não é diferente disso. E a mobilidade de dorsiflexão, flexão plantar, eversão, inversão, abdução, adução, pronação e supinação entra tanto tornozelo quanto pé.